O medo do Deltan Dallagnol não é ser caçado, é de ser preso. O caso do Rodrigo Tacla Duran é fichinha perto de um inquérito movido contra ele de 3.000 páginas que ele já está julgado e condenado, que pode levá-lo a 4 anos de prisão. Por isso que ele está todo desesperado. Ele fica com a estratégia de falar que ele é um perseguido para oferecer o mandato dele em troca da não condenação à prisão. E ele tem enganado os apoiadores dele direitinho, como você vai ver nesse vídeo, porque ele está ocultando informações bem relevantes sobre o processo dele que ele não quer que ninguém saiba. Coloque nos comentários, o medo do Deltan Dallagnol é ser preso? E qual é a sua sensação em saber que o Dallagnol tá com medo de ir pra cadeia? Você quer que ele seja preso? Deixe seu like se você quer que o Dallagnol seja preso e se inscreva no canal. Essa preocupação do Dallagnol, pessoal, que ele tá falando, que ele tá dizendo que ele pode recuperar o mandato, foi até o Inteligência Ilimitada lá do Vilela falar um monte de bobagem. Não é com o mandato dele. Ele sabe que é impossível ele reverter a cassação, a não ser que ele seja muito ingênuo, o que é o caso, possivelmente, do Deltan Dallagnol. Até me travou a língua falando o nome dele. O meu corpo se recusa a proferir o nome desse lorpa que gosta de andar de skate para ir à faculdade. Mas enfim, o Deltan Dallagnol sabe que ele vai ser cassado. Como que ele pode ter simpatia dos pares dele no legislativo, sendo que ele passou vários anos condenando políticos e principalmente a política? Vocês acham que ele vai ter simpatia de alguém? Não vai. E os métodos dele na Lava Jato, como o método de grampear ilegalmente, e isso vai levá-lo para a prisão, são métodos muito questionáveis dentro do Poder Judiciário, principalmente no STF. Então ele não vai ter nenhum tipo de simpatia por parte do Poder Judiciário. Então por que ele está esperneando tanto? Porque ele teme mesmo é ser preso. Essa é a situação do Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, ele vai para a prisão. O caso do Rodrigo Tacla Duran, que você já sabe toda essa história, link aqui no card, pode dar punição pesada pro Dallagnol e também pro Sérgio Moro. Porque se for mesmo confirmada essa venda de sentenças que acontecia do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, ele pode ser condenado por corrupção passiva. Corrupção passiva é o menor dos problemas do Dallagnol. Ele pode pegar de 3 meses a 1 ano de jaula. Mas essa não é a questão. A questão é formação de quadrilha. O crime de formação de quadrilha dá de 1 a 3 anos de prisão. Mas esse não é nem o pior das condenações que o Dallagnol pode pegar. Então esse caso do Tacla Duran é só um dos problemas que tá pegando o Deltan Dallagnol. Mas não tem nem denúncia movida contra ele, o Tacla Duran nem prestou depoimento, houve todo aquele escândalo da Lava Jato com a troca do Eduardo Lapp, a gente nem sabe quando de fato o Tacla Duran vai prestar depoimento. Para entender esse escândalo da troca do juiz da Lava Jato, link aqui no card. O grande problema do Dallagnol chama-se Alberto Youssef. Alberto Youssef, você já lembra desse nome? É aquele doleiro da Lava Jato? Sim, é esse doleiro da Lava Jato. O Alberto Youssef obteve provas que ele tinha conversas gravadas na época que ele estava preso. Essa história das escutas, pessoal da Lava Jato, já é uma história bem antiga. A gente sabe, inclusive, que o escritório de advocacia que estava protegendo, defendendo Lula, foi grampeado. O Youssef encontrou escutas na cela dele, isso lá em 2014. E ele mostrou, estão aqui, tem escutas. Só que falaram o seguinte, não, essas escutas são antigas e elas estavam desativadas. Beleza. Só que aí, 8, 9 anos depois dessa história do Youssef, o próprio ex-doleiro descobriu que as conversas sim estavam sendo gravadas. E agora ele apresentou as provas das gravações que eram feitas contra ele e também outros presos também eram gravados. Tirando, não vamos entrar aqui no detalhe que ele pode anular toda a condenação, anular toda a Lava Jato com essa história. Não vamos entrar nisso. O que nós temos que entrar é saber que escutas ilegais por autoridades do Poder Judiciário, como no caso do Deltan Dallagnol, isso pode levar até 4 anos de prisão. 2 a 4 anos de prisão. Esse é o principal crime que o Deltan Dallagnol pode ter cometido. Porque a corregedoria já falou o seguinte, olha, os agentes penitenciários sozinhos não colocaram essas escutas. Isso pode ter, ou é certo que ordem superior para a colocação de escutas foi feita. E é justamente esse inquérito que pega o Deltan Dallagnol. Existe um inquérito de aproximadamente 3.000 páginas contra o Deltan Dallagnol, justamente pela utilização de grampos ilegais ao longo dos todos os anos da Operação Lava Jato.
ou para 4 anos, mais ou menos, não me lembro exatamente a quantidade de tempo que ficou gravada. A informação que eu tenho é que são, 4 anos aqui, 4 anos de grampo. Anotei aqui embaixo, 4 anos de grampo e foram gravadas 30 mil conversas. 4 anos grampeando e 30 mil conversas. Ou seja, tem prova a dar com pau em cima do Deltan Dallagnol para que ele seja condenado e preso. Esse é o medo dele. E esse inquérito vai além, porque esse inquérito já está julgado. O Deltan Dallagnol ele só não foi condenado, só não tomou a punição administrativa por conta desse caso, porque ele recorreu. Já tem ampla defesa, ele já se explicou e ele recorreu do processo, mas o processo já está julgado. Já está julgado. Quando o recurso dele acabar, ou quando o recurso acabasse, melhor dizendo, fosse julgado, ele seria condenado. Sabe por que o recurso não foi julgado? Porque ele se exonerou, ele pediu exoneração, por isso que o processo foi interrompido. Deltan Dallagnol, nós pegamos você, o seu medo de ser preso tá aí. Ele pediu a exoneração e o processo não foi terminado, porque ele quis fugir da condenação. E ele fica agora com essa estratégia, querendo posar de perseguido. Faça-me um favor, Deltan, faça-me um favor. Ele pediu exoneração faltando poucos dias para o processo ser encerrado. Olha só, ele fica, não, eu estou sendo perseguido, o judiciário está perseguindo, eu sou honesto, eles prendem corruptos e me soltam. Balela, Deltan Dallagnol, o que ele está jogando? É com o poder judiciário, ele está oferecendo o mandato dele para que ele não seja preso. O mandato dele é uma oferenda, olha, podem caçar o meu mandato, mas não mexam com a minha liberdade, mas não vai adiantar, Deltan, você vai ser preso, encare a justiça com hombridade, não com rato. Ah, que vergonha, fica propagando essa narrativa, enganando os seus aliados, porque isso que o Deltan está fazendo é uma enganação, sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. O Deltan Dallagnol, para ele sair como candidato em 2022, ele poderia ter pedido exoneração até o dia 2 de abril de 2022. Sabe quando que ele pediu a exoneração? No início de novembro de 2021. Ele abriu mão de 5 meses de salários, de encargos, de tudo que ele poderia receber. Dinheiro pesado. Por quê? Sendo que ele poderia esperar até abril recebendo tudo isso para iniciar a campanha. Porque ele quis fugir dos processos, como por exemplo esse inquérito que já estava julgado. Já estava julgado. 2 processos administrativos movidos contra ele estavam para ser condenado. Estavam para ser condenado. Então, pessoal, estavam no recurso movido por ele. Então, o que aconteceu? O Deltan Dallagnol, ele fugiu da condenação de processo que ele já estava condenado, justamente para poder sair como candidato. Ele enganou todo mundo. Essa foi a fraude do Deltan, por isso que ele foi caçado. Essa é a grande verdade. E Deltan Dallagnol não tem apoio nem de político, porque Sérgio Moro o abandonou. Ele tentou fazer uma reunião lá com o Luciano Bivar. O que aconteceu? Não foi ninguém, foi só o Luciano Bivar. Fez uma reunião com o político, foi ninguém. E a passeata que ele tentou fazer foi um fiasco. Primeiro ele fez uma carreata, depois ele fez uma passeata. Ah, tinha um monte de gente, tinha nada. Não cabia numa quadra. E dá pra ver, se você olhar o vídeo do Deltan Dallagnol, olhe aqui nas beiradas, ó, onde eu tô mostrando o dedo. Aqui nas beiradas, porque nos cantinhos você vai ver uma angulação assim, ó. Esse tipo de angulação é feito com lente grande angular. Lente grande angular é para abrir o ambiente. Então qual que é o objetivo? É tentar expandir para mostrar que tem mais gente. Ele tá fazendo truque de câmera para mostrar que ele tem apoio, mas ele não tem. Deltan Dallagnol tem vários processos administrativos que foram interrompidos por uma artimanha jurídica dele. E um desses processos vai levá-lo à condenação por conta dos grampos. Deltan, você não vai escapar da prisão, Deltan. Você vai ser preso e não adianta ficar depois choramingando porque você cometeu ilegalidades. Ilegalidades pesadíssimas. Você é um corrupto, segundo o TSE. E possivelmente no futuro também será um criminoso.